Recebi uma pergunta muito legal em relação a como que funciona a nossa rotina dentro da contabilidade, de uma pessoa que não é da área e está com interesse de ingressá-la por causa que ela não se identificou na carreira que ela está e quer mudar para nós. Bom, meu nome é Isabela, eu tenho 23 anos, eu sou contadora, sempre trabalhei em muitas empresas multinacionais e decidi reativar aqui o meu canal no YouTube para trazer alguns vlogs do meu dia a dia, também algumas questões sobre carreira e também sobre o meu plano de emagrecimento que eu estou fazendo atualmente. Então eu decidi trazer para cá, né, a pergunta, né, que é enorme, e também para quem tem curiosidade de entender como que é a nossa rotina, ter o conhecimento sobre ela. Eu vou ler aqui para vocês a pergunta da Amanda. Eu sou formada em odonto, mas não me encontrei na área. É uma área que exige um atendimento com perfil de simpatia intensa, contato presencial direto com o paciente. Eu sou uma pessoa séria, organizada, extremamente metódica. Consigo me comunicar, mas essa demanda social intensa e imprevisível me esgota. Além disso, a rotina oscila muito, depende de urgências, intercorrências e da demanda do dia. Eu funciono melhor em ambientes mais estruturados, com uma rotina mais estável. Tenho pensado em migrar para a contabilidade ou área financeira por imaginar que seja algo mais técnico, mas queria entender como é na prática. Como é o dia a dia real? Exige muita interação com clientes, presencial ou é mais interno? A rotina costuma ser mais física e previsível? E ela falou que ela não quer dar realmente, né, um passo no escuro. Acredito que o primeiro ponto, né, de esclarecimento nessa pergunta é que ela falou, né, que ela acredita que a área, né, de contabilidade ou a área financeira, né, de finanças é algo mais técnico. Acredito que ela quis se expressar que é uma área mais de exatas. E aí que está a confusão de todo mundo. Nós de contabilidade, economia e administração, nós somos uma ciência social. Todas essas são ciências sociais, como direito, como publicidade e propaganda, como arquitetura e urbanismo, porque nós estudamos as transformações que os seres humanos vão fazendo ao longo, né, da evolução. No caso da contabilidade, nós estudamos, né, e mensuramos o patrimônio dos seres humanos. Então, tudo que envolva de patrimônio em relação à história, nós vamos estudar e mensurar da forma correta. Então, por exemplo, tem curso de contabilidade que ensina contabilidade para um infante. Gente, genial. O primeiro registro de contabilidade, sabe aquela historinha que a gente escuta lá na escola quando a gente é criança, das ovelhinhas, que tem a pessoa, que tem várias ovelhas, vai contando cada uma de acordo com as pedrinhas e vai colocando dentro de um saco. Aí a pessoa vai e fala assim: ó, eu tenho 10 ovelhas. Nossa, aqui tem 9. Cadê essa outra ovelha? E isso é o nosso primeiro registro de contabilidade dentro da nossa história. Outro ponto interessante aqui que ela perguntou é que se a nossa rotina é algo mais fixa e previsível. A única coisa que a gente tem certeza é do fechamento no final do mês. Fora isso, nós não temos certeza de mais nada. Dependendo da empresa, igual, eu trabalhei em empresa que a matriz era nos Estados Unidos. O nosso calendário do fechamento era de acordo com isso. Tinha marcado a minha data de casamento no final do mês, porque era antes do fechamento. Mas na empresa que eu estava, eles até mudaram o calendário passou a ser uma parte no final do mês e outra parte também no começo do mês. Antes era tudo no começo do mês até a segunda quinzena ali. Então, para você ter noção de como que isso muda, e a gente não pode fazer muitos planos por causa exatamente disso. Férias também a gente não pode tirar 30 dias, geralmente a gente tira de 20 dias ou 10 dias e a gente vai dividindo as férias porque a gente tem esses processos, então a gente teria assim dias de paz, 20 dias, mas não são dias de paz exatamente porque a gente lida com essas questões aqui que você colocou, que é a questão de urgência, intercorrência, demanda do dia. Então, às vezes a gente pode até organizar a nossa semana, ter poucas ou várias reuniões, mas só que dependendo da intercorrência ali do dia, da urgência, a gente precisa parar tudo. Aqui você é uma pessoa séria, fechada, organizada e extremamente metódica. Aí que tá o pulo do gato, né? Na questão no geral. Todo mundo, quando você é numa profissão que presta serviço, que é o contador, o dentista e todas no geral, né, que presta serviço, você tem que saber se comunicar. E quando você sabe se comunicar, você é uma pessoa que acaba saindo na frente. Eu não tô falando pra você ser simpática. Eu não tô falando pra você sair igual Miss Simpatia dando tchau pra todo mundo. Eu não sou uma pessoa assim dentro do meu ambiente de trabalho. Eu sou uma pessoa muito séria. Até na forma de falar, eu sou uma pessoa muito mais séria. Eu falo assim que às vezes quando o pessoal encontra as minhas redes sociais, eles são até um baque, porque eu sou muito mais simpática nas redes sociais do que ali no dia a dia. Acho que até por causa da idade, gente. As pessoas têm um certo preconceito com a geração Z, tem um preconceito com pessoas novas. Então, exatamente por causa que, pelo plano de carreira que eu almejo, eu acabo sendo uma pessoa muito mais séria e fechada. Então, poucas coisas assim do meu dia a dia, ou sendo da minha vida pessoal, eu acabo compartilhando. Por
com as pessoas, eu acabo compartilhando aquilo o mínimo necessário. Não acabo ultrapassando aquela barreira ali de expor o desnecessário. Mas voltando para a comunicação, eu acredito que é muito essencial que todo mundo trabalhe ela, porque de fato é uma soft skill, né, uma habilidade comportamental que acaba te destacando muito. Você saber organizar suas ideias, você saber apresentar, você saber se comunicar, você saber explicar as coisas é uma coisa que te coloca muito na frente em relação ao geral ali na sua rotina no dia a dia. Então, tem a recomendação de um livro que é muito legal, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título é meio paia, mas ele é muito bom exatamente por isso. Se eu pudesse, teria lido ele quando eu era estagiária, mas eu acabei lendo ele ano passado e eu tive assim uma mudança assim completamente em relação a essa parte comportamental, em relação à comunicação, em relação a como tratar as pessoas, que se eu tivesse tido muito mais tempo, se eu não tivesse tido esse preconceito de ler um livro que por causa que eu falei assim, esse livro é de coach, esse livro assim muita gente, assim, que eu não gostava, assim, acabava indicando. Quando eu sentei e li, ele falei assim, putz, faz muito sentido, então por isso que eu recomendo muito ele, se você tiver essa questão de dificuldade em como você se comunicar e tratar ali as pessoas no dia a dia. Você menciona também sobre a questão de interação com clientes. Nós temos dois tipos de clientes. Os clientes externos, que são geralmente o pessoal da auditoria, que cuida, o pessoal que tem ali escritório e tudo mais, ou que presta alguma consultoria. Nós temos os clientes internos. Eu geralmente sempre cuidei dos clientes internos, que são, o que são os clientes internos? São as áreas que estão ao nosso redor que prestam reporte pra gente. Nós temos o marketing, nós temos o pessoal de vendas, nós temos o pessoal de pós-vendas, nós temos o TI, nós temos o RH. As áreas que têm ali alguma relação com finanças, que tem, por exemplo, um orçamento, tem que prestar contas para finanças, para contabilidade. Então, esses acabam sendo nossos clientes. Então, explicar como é o processo de uma provisão, explicar como é o processo de uma reclassificação, até mesmo como que funciona a organização do forecast. Porque imagina, essas áreas, elas cuidam, elas têm o gasto delas anuais e também tem os gastos mensais. Então, ela tem um limite anual ali para gastar e ela fala assim, ó, esse mês eu vou gastar tanto. Se ela não gastar, ela consegue alocar, né, para os meses seguintes. E se ela ultrapassar, ela deve fazer a mesma coisa. Ela vai ter que gastar obrigatoriamente menos nos meses seguintes. Mas em relação aos clientes externos, pode ser tanto presencial ou se não de forma online, né? Reunião. Vai depender muito da empresa. Geralmente, consultoria, auditoria, escritório não sei tanto assim, mas escritório normalmente, assim, pelo que eu vejo, assim, o pessoal falando e tudo mais, é mais reunião online. Mas consultoria, o pessoal que faz também auditoria tem que ir para o cliente presencial. A rotina não é fixa e previsível. Então, igual eu falei para você, eu tinha marcado meu casamento pensando numa coisa. Mudaram. Meses depois, mudaram. Ah, vamos mudar meu casamento? Não, não vou mudar por causa disso. Eu vou quando chegar lá, mas não dá para falar assim, eu vou fazer tal coisa. Não, Mona, você não vai fazer tal coisa. Você vai ter que realmente ver o fechamento. Ninguém tira férias no fechamento. Esse negócio tipo assim, eu sou CLT, eu vou tirar férias e pronto, acabou. Mona, como eu falei, a gente não tira férias de 30 dias direto. Normalmente a gente tira de 20, 10 e vai picando ali as nossas férias. A gente tem ali esse tempo ali de 20 dias, geralmente o fechamento dura 1, 2 semanas aí, por exemplo, e a gente consegue ter esses 20 dias de férias. Feriado, depende muito do calendário do fechamento também. Por exemplo, se eu estivesse na empresa que eu estava, amanhã com certeza eu iria trabalhar, sendo feriado de 1º de maio. Eu trabalhei no ano passado. Eu tinha ido numa festa, né, de uma amiga minha. Cheguei em casa, tomei um energético e fui trabalhar a vida que segue, entendeu? Ainda bem que eu estava de casa. Outro ponto que você não colocou aqui, mas que é muito importante, são duas questões, na verdade. Tecnologia e também idioma. Básico, você tem inglês se você quer trabalhar em empresas multinacionais. O espanhol também algumas vezes é muito requisitado e algumas vezes tem outros idiomas assim que são muito mirabolantes, mas que não são necessários, mas se você tiver assim, vai te ajudar nessa vaga. Geralmente perde muito inglês e também tô começando a pedir também muito espanhol em inglês. De tecnologia. Algumas empresas que a contabilidade, também a área de planejamento financeiro acaba tratando muito de dados no geral. Principalmente a FP&A, a gente trata muito de dados. Então, Power BI, assim, é o básico do básico. Se você saber um SQL, se você quiser saber um Python, também é bom. Não é necessário, mas muitas vagas que são excelentes, que pagam muito bem, estão pedindo. Se você puder e quiser, também faz muita diferença. Então foi isso, gente. Acredito que eu trouxe aqui alguns pontos, assim, cruciais em relação a isso, né? A nossa área de contabilidade financeira também. Eu já trabalhei tanto em contabilidade e também tanto em finanças. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao assunto,
outras questões, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, vou trazer vários vídeos legais, não só de contabilidade, tá, gente? Eu prometo. Então, se você quiser deixar o like, se inscrever para os próximos vídeos, fique à vontade. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!